Como nós já temos quórum, vamos iniciar nossa reunião ordinária do Conselho Regulador da Agência, 77ª reunião do Conselho. Para a abertura, eu vou comunicar oficialmente aqui aos meus pares a presença ilustre do eminente conselheiro João Ribeiro de Castro, depois dessa novela que se arrastou de janeiro até agora, fevereiro, né? Finalmente, um desfecho feliz. Todos casados e vão viver para sempre felizes. Ele, o cargo. E os problemas do cargo. Então, feita a abertura, passaremos ao item 2. Discussão, leitura e discussão, é isso? Da ata da 77ª reunião regulatória do Conselho Regulador da Agência, datada 16 de abril de 2014. Alguém tem alguma observação, verificação? Só que normalmente quem tem é a Carolina, mas ela não está. Ela já fez aí. Já fez? Já antecipou, né? Já antecipou. Então, podemos dar como aprovada a ata da 77ª reunião. Todos concordam? Alguma objeção? Nada? Concordo, senhor presidente. Pode, né? Eu vou assinar aqui. Vou passar para os senhores. Giovanni, sem ata aí. Item 3. Apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães. Por esses três processos, tem 3.1, processo 2012, final 3329, 3.2, 2012, final 3335 e 3.3, 2012, final 3223, são defesas, são as infrações de fiscalização do convênio nosso com a NTT, em favor da Rádio Planaltina Limitada. Esses processos já vieram aqui no Conselho Regulador da AGR, com meu voto pela manutenção dos direitos à infração, mas por solicitação do Conselho, foi diligenciado para a área de transportes, para ver se a AGR tinha jurisdição, porque a fiscalização foi em Brasília. E a gerência de transportes retornou, dizendo que a operação foi conjunta. Isso foi na DF 128. Foi em conjunto, então, de acordo com o convênio, nós podemos atuar em outros estados do DF, com a participação da ETT, ou a convite da ETT. Então, eu, retornando o processo, com meu voto pela manutenção, e essa observação da área de transportes. Conselheiro João Ribeiro de Castro, faça o seu voto. Acompanha o relator? Preciso saber se Brasília é parte do Estado da GEF. Não, porque tem um convênio, né? Convênio da NTT. Ah, tem convênio. Tem convênio da Então, NTT. vamos lá, versão. Grande Sérgio, Acompanha o relator. por unanimidade aprovado. Próximo. Item 4. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Eminente conselheiro Sérgio Borges Lucas, com a palavra. Muito obrigado. Tirada a sua mercê, pelo tempo de Vossa Excelência necessitar. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizando também aqui a posse do nosso conselheiro recém-nomeado, depois, como disse o presidente, depois desse longo e difícil parto, mas felizmente o neném nasceu bonitinho. Então, meus parabéns, boa sorte, que você tenha, junto a esse conselho, o mesmo prazer de trabalhar que todos nós aqui, conselheiros, temos. E também parabéns ao presidente em exercício, que foi reconduzido ao cargo, né? por mais 4 anos. Então nós teremos aí mais um longo período de convivência. Já foi?
Já, junto com a É? Eu não vi nenhum papel. Eu preciso ir lá para a minha sugestão foi junto. Você não precisa dos atos de imposto, você já está em posse. Já estou em posse. O traço é diferente. Bom, senhores, o processo 4.1. Obrigado, conselheiro Sérgio, pela lembrança. Ô, conselheiro presidente, mas era nosso. O processo 4.1 da pauta, final 6039, do interessado Expresso São José do Tocantins Limitada, foi multado por infringir o artigo 12, inciso 38 da resolução 297, por trafegar com veículo com defeito de equipamento em equipamento obrigatório. Ele alega que, além do vício, que existe vício na decisão da primeira instância, por ausência de motivos que firmaram aquela decisão. Com base nessas alegações, pede o arquivamento do processo. Alega também a prescrição do auto de infração em função do transcurso de lapso temporal superior a 3 anos para o julgamento da defesa apresentada. E nós aqui já fartamente discutimos a respeito desse trâmite e nós entendemos em conjunto que os 3 anos de demora de trâmite aqui ainda é tolerável. Nós entendemos aqui que a partir de 5 anos o prazo prescricional se operaria. Mas dentro desses 3 anos o processo não esteve paralisado em momento nenhum. O processo foi titulado, o outro foi votado também em primeira instância, então essa alegação da prescrição não encontra fundamento. E nem tampouco existe qualquer tipo de vício nesse processo. Uma vez aqui que ele alega que houve vício, mas não cita, não aponta que tipo de vício ele teria supostamente, o processo teria sido supostamente ocorrido. Então, dessa maneira, senhor presidente, conselheiro, eu voto pela manutenção do auto de infração em apreço. Conselheiro, João Ribeiro de Castro. Acompanho o relator. Conselheiro Anico. Também com Aprovado pela unanimidade. O processo 2 da pauta, também da expressão José Tocantins, final 6041, por infringir o artigo 11, inciso 2º da resolução 297, por não fornecer comprovante do despacho de bagagem passageiro. Embora os artigos sejam diferentes, a defesa é exatamente a mesma do processo anterior, ipsilitris, né? Então, também, pelos mesmos motivos do processo anterior, eu voto pela manutenção do auto de infração. Conselheiro, Acompanho o relator. unanimidade. Processo 3º da pauta, final 7210, também do interessado Expressão José Tocantins Limitada, por infringir também o artigo 12, inciso 36 e 38 da resolução 297, por emitir ou preencher bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Esta defesa também é tal qual os anteriores, alega também as mesmas coisas, como a economia processual que o advogado encontrou fazer. Então, também, pelos mesmos motivos de fundamento, eu voto pela manutenção do auto de infração em apreço. Conselheiro, Acompanho o relator. conselheiro Anico. Unanimidade. Eu peço licença. Próximo. Doutora Silvia vai ficar, porque eu estou com os processos de citação um pouco urgentes. Doutora Silvia. Seja bem-vinda, doutora Silvia. Muito obrigada, é um prazer. Seja bem-vinda, eminente conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Obrigada.
pouco atrasada, mas antes tarde ele pergunta. O lema nosso, antes tarde ele pergunta. Esse amor é um amor grego, né? Verde e arestas. É um amor antigo que é chega. Como vou? Já. Processo final 6651, Expresso Araguari, e o processo 1133, também do Expresso Araguari. Eu vou votar os dois em bloco, porque são exatamente a mesma coisa, infringir o artigo 12, inciso 7 da resolução 297, interromper serviço sem autorização, salvo para força maior. A defesa é exatamente a mesma coisa nos dois processos, onde ela afirma que as penalidades previstas pela resolução 297 não têm amparo legal, pois fere a Constituição Federal. E que a infração é ilegal porque ela protocolou junto à agência reguladora um pedido de paralisação. E aqui, abertamente, as empresas são desejosas de, em alegar que fizeram o pedido de paralisação e, portanto, esse pedido de paralisação os referendaria a paralisar a linha unilateralmente. O que absolutamente não é verdade, uma vez que a AGF tem que responder a essa paralisação, a esse pedido de paralisação. E se não respondido, entende-se mantida a linha. E, porquanto, isso não aconteceu nesses dois casos específicos. E também alega aqui na defesa que o nosso regulamento é inconstitucional. Eu já cansei de dizer aqui que aqui, nesse recurso administrativo, não é a via de discussão de inconstitucionalidade de lei. Se eles entendem dessa maneira, eles devem procurar as vias judiciais necessárias para combater uma suposta inconstitucionalidade que não existe. As nossas leis são extremamente bem fundamentadas, tanto que vigem há um bom tempo. Portanto, eu voto pela manutenção, por toda a inconsistência da defesa, eu voto pela manutenção de ambos os autos de infração desses dois processos que eu acabei de relatar. Conselheiro Oliveira de Castro. Acompanho o relator. Quem vota no relator? Por unanimidade. Conselheira Ana Carolina Lima Costa. Por unanimidade, então. Processo 6 da pauta, final 0929, interessado expresso Marley Irritada, por infringir o artigo 12, inciso 21 da resolução 297, recusar transporte gratuito nos casos previstos em lei. Notificada, a empresa interpôs sua contestação através do procurador, alegando que o auto de infração é injusto, tendo em vista que a empresa cumpre fielmente o que a lei determina e sempre atende quando é solicitado. Acrescenta que emite bilhetes acima do estabelecido na legislação e que, quando não há vaga, sempre informa o usuário o dia e o horário disponível. Afirma que a empresa também concede cortesias para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, agentes do fisco, agentes fiscais da AGR, dentre outros. Com base nessa argumentação, pede a nulidade do auto de infração. Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar aqui que essa gratuidade, essa cortesia, como esse próprio está dizendo, é cortesia. Nossos fiscais, em momento nenhum, eu tenho certeza disso, se socorrem dessa cortesia. A Polícia Rodoviária Federal, talvez até por função, por força do próprio exercício do cargo, talvez se socorra, mas eu não posso falar sobre a Polícia Federal, nem sobre a Polícia Militar, mas posso falar sobre os fiscais da GR, que com certeza não se socorrem desse recurso. Então, isso aqui não vem ao caso. E o próprio fiscal, tendo força de verdade em seus atos, a presunção da verdade, da veracidade de seus
atos, eu devo votar e acompanhar, nesse caso aqui, o fiscal que alega que houve realmente a recusa de transporte gratuito, muito embora a empresa, evidentemente, alega o contrário. Alega, mas não faz prova. Então, eu fico com o nosso fiscal e mantenho o auto de infração. O Leandro Romero, senhor Danilo, senhora Ana Carolina de Lima Costa. Vamos Processo 7º da pauta, final 5446. Interessado Silvio Marques de Araújo, Cimatur, e sua empresa, por infringir o artigo 56, inciso 1º da resolução 005, realizar viagem sem licença expedida pela AGR. A empresa alega que o recurso que a defesa não poderia ser considerada intempestiva, uma vez que sua postagem ocorreu dentro do prazo legal. Acrescenta que não cometeu infração imputada porque a empresa cadastrada na agência reguladora e o veículo abordado está devidamente licenciado no órgão. Mas a documentação pede o cancelamento. No mérito da alegação de que a postagem da defesa prévia ocorreu no prazo legal, não procede, uma vez que, à época do julgamento de defesa, não foi juntado por parte da requerente qualquer documento que comprova a data do envio da peça defensiva via Correios, de forma que prevaleceu a data anotada pelo protocolo do órgão regulador. Quanto à afirmação de que a empresa cadastrada seu veículo em conta circular, cabe esclarecer que a empresa não foi autuada por esse motivo, e sim por não portar licença de viagem, documento de porte obrigatório, quanto à execução do serviço. Fato não contestado pela recorrente. Disposto, deve provimento de recurso para manter o auto de infração em comento. Aqui eu só vou fazer uma observação, vou manter o auto, mas como a nossa legislação ela é um pouco extensa, tanto poderia ser multada nesse artigo específico, quanto também por não portar documento de porte obrigatório, né? Talvez seja o mais correto, portanto, mas não o único correto. Também realizar viagem sem licença pedida é uma infração evidentemente comprovada nesse auto, portanto eu peço a manutenção do auto em apreço. Processo final, processo 8 da pauta, final 3947, interessado por operativa de transporte de passageiros de cargas e cargas de Santa Helena e região. Por infringir o artigo 55, inciso 7 da resolução 005, utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GR. Ela alega que em sua defesa ela alega que a autuação foi indevida porque todos os veículos da recorrente possuem certificado de registro e no caso presente o fiscal recusou-se a verificar o respectivo certificado de veículo. Reclama que o valor da multa é exorbitante, uma vez que o Código Brasileiro de Trânsito estabelece esse valor bem aquém para esse tipo de infração. Severa o regulamento, o órgão regulador é inconstitucional, pois é conflitante com o referido código, no caso aqui, o Código de Trânsito, configurando usurpação de poder. Isso é fartamente alegado aqui em defesas, no meu entender, defesas extremamente pífias. A nossa regulamentação não é a respeito de trânsito, nossa regulamentação é a respeito de transporte. Então não há por que se manter essa confusão permanentemente. Mas os advogados parece que insistem. Quanto à inconstitucionalidade, ela relativa ao primeiro processo, que aqui não é a via recursal correta para se discutir isso. E aqui também ele alega que apresentou o certificado de registro. Aqui a multa não é por causa disso. Aqui é porque ele utilizou a execução do serviço veículo não cadastrado na GR. Não tem nada a ver com o veículo cadastrado nos órgãos de trânsito. Ele quis apresentar um documento de registro do veículo como se fosse a ele permitido que com esse documento fizesse o uso desse carro que não estava cadastrado. Portanto, eu voto pela manutenção do auto de infração. O
Processo 10º da pauta, final 2885, perdão, processo 9 da pauta, 2885, do interessado Autoviação Goianese, por infringir o artigo 11 e o inciso 6 da resolução 297, suprimir viagem sem prévia autorização da GE. A defesa alega que o auto de infração foi arbitrário, uma vez que solicitou e obteve autorização expressa do órgão regulador para paralisar a encomenda. Esse argumento requer que o auto de infração seja julgado insubsistente. No mérito, a recorrente alega que obteve autorização, entretanto, não juntou qualquer prova nesse sentido. Se ela realmente teve a autorização expedida na GR, o mínimo que ela deveria fazer era acompanhar, colacionar esses documentos num processo, e ela não fez. Portanto, como não existe prova em contrário, eu voto pela manutenção do auto de infração. Conselheiro, Processo 10º. provado pelo unidade. No processo 10º, presidente, ao processo 14 da pauta, então, o processo 10º da pauta, final 8841, com os processos 17 ao 25 da pauta, para adiantar o nosso expediente, que está extenso, aí também o processo 15, com ressalva de que o 15 não é para anular o auto, mas sim processo não conhecido, para adiantar o expediente, o recurso não conhecido, eu vou relatar os englobos. Então, o processo 10º da pauta, processo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 da pauta, eu peço a anulação e não vale tecer maiores comentários a respeito disso, uma vez que é a anulação dos próprios autos. Porque se trata de aquela história do paraíso brincado, e que na nossa resolução, que inclusive já foi revogada, previa uma advertência antecipadamente, coisa que nós não fizemos. Então, todos esses autos eu voto pela manutenção do auto de infração. E como quais são eles? Você repete, por favor, os números aí? o item 10 da pauta, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Esses são para anular, o outro é para manter. Não precisa manter. Aí eu vou na sequência. Esses são por anulação. Anulação. Conselheiro Com o relator. Conselheiro Danilo. Também com o relator. Conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Aprovado por unanimidade. Próximo. Então, só a fim de registro, os processos 4.10, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, com gesto da provimento e anulou. Anular o auto, todos anular. Pelo mesmo motivo que é aquela trilha do pagamento. Perfeito. Próximo, conselheiro. Processo 11 da pauta, também conhecido como 11º, final 7900, interessado em ação Estrela Limitada, por infringir artigo 12, inciso 5 da resolução 297, alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Alega em sua defesa que o auto de infração é totalmente legal em razão da inconstitucionalidade da resolução 297. Ampara sua tese fazendo extensa digressão sobre o tema. É aquela história repetida tantas vezes. Aqui não é a via recursal para isso, portanto, a única alegação da defesa foi essa, então eu voto por manutenção, pela manutenção do auto de infração. o 11. Esse é o 11, processo não 7900, da aviação Estrela. Conselheiro relator. Danilo. Ana Carolina. Aprovado por unanimidade. Também para acelerar a pauta,
processo 12 e 13 da mesma interessada, Aviação Raíssa Limitada, um por infringir o artigo 53, inciso 6 da Resolução 005, não portar durante a viagem a certidão negativa criminal do motorista. Eu vou falar do comutista. Isso é um ato falho. Cuidado, hein? Aí o outro é artigo 55, inciso 7 da Resolução 005, utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado. A defesa também é exatamente a mesma para os dois autos, portanto, justifica aí votá-los em bloco. Nas suas razões, alega que a documentação estava dentro do veículo. Entretanto, o agente fiscal, de forma tirânica, não esperou o motorista procurar o documento exigido. Afirma que a conduta do agente fiscal viola o princípio constitucional da não defesa contraditória a impedir que a empresa fizesse prova da verdade dos fatos. É claro, evidente, que é uma defesa totalmente inconsistente. Quanto à inconstitucionalidade, também é discutida. Essa não é a via, então eu voto para manter os dois autos de infração em apreço. Eu trouxe o Universidade da Pauta. Item 14 da pauta, processo final 1696, interessado Ambrósio Alves Farias, o infringir o artigo 1º também, da Lei 14.480, executar transporte intermunicipal de passageiros sem a prévia autorização dos órgãos competentes. Interessado em ter coisa recurso, alegando que o de infração não pode procurar porque não estava fazendo transporte irregular de passageiros e que o veículo autuado é cadastrado como táxi, o que permite realizar transporte de passageiros conforme a Lei 12.468. Eu não sei onde é que ele achou a fundamentação, porque o táxi ele só pode transportar passageiro no âmbito do município, né? Intermunicipal, ele pode sim, desde que tenha a autorização para tal deste órgão. Então, diante do exposto, eu voto pela manutenção do órgão de infração. Acompanhe o relator. O item 15 da pauta, final 3639, também não vou me delongar, porque é um recurso não conhecido por não comprovação da identidade do subscritor, interessado em empresa Moreira. Então, também não vou me alongar, por falta dos requisitos fundamentais de... Então, esse aqui é recurso não conhecido. Não conhecido. Item 15 da pauta. Foi o conselheiro, Acompanhe o relator. conselheira da Carolina, Também. por unanimidade. Próximo. Item 16 da pauta. Processo final 7761, interessado WE Transportes e Locador de Veículos Limitada, por infringir o artigo 53, inciso 5º da Resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem apólice de seguro de responsabilidade civil. A defesa alega que ocorreu prescrição do órgão de infração, uma vez que a notificação da autuação foi expedida após 30 dias, violando o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que atua no ramo de locação de veículos e, por isso, a AGR não tem competência para fiscalizar e autuar a empresa, conforme entendimento do então diretor de transportes dessa agência reguladora, transcrito em suas razões. Severa que está isenta da fiscalização por essa agência mediante decisão judicial nesse sentido. Com base nesses argumentos, deve cancelamento da notificação. No mérito, vemos que não procede a alegação de descumprimento do prazo pela expedição da notificação, tendo em vista ser inaplicável na espécie as normas do Código de Trânsito. Além do que, os nossos prazos aqui também tem aquela questão dos prazos próprios, né?
do auto em 30 dias, não existe nenhum tipo de penalização prevista, não incorre absolutamente em nenhum tipo de prejuízo a essa agência. Então, não cabe essa alegação. E também o uso do Código de Trânsito Brasileiro também não cabe, uma vez que nós não tratamos aqui de trânsito e sim transporte. Em primeiro sentido, não encontra a alegação da incompetência do órgão regulador. Por fim, a alegação esperada cobertada por decisão judicial permite exercer suas atividades sem intervenção do órgão regulador. Cumpre esclarecer que tal decisão não contempla o veículo abordado na fiscalização, conforme cópia da decisão juntada na recorrente. Então, ela tem uma liminar que às vezes abrangia outro veículo e ela anda em todos os seus veículos, provavelmente com essa liminar, e aí vai tentando burlar as leis que regulam o transporte no nosso estado. Isso pega na cara do fiscal. E às vezes o fiscal menos experiente cai, né? Mas como os nossos fiscais invariavelmente são excelentes no exercício de sua função, muito conscientes das suas responsabilidades. Então, nesse caso específico, Conselheiro, quando eles têm dúvida, eles têm ligado. Porque antes eles pressionavam a fiscalização, né, ameaçavam. Agora o fiscal fala, não, espera, pega, liga para o jurídico, consulta o carro, consulta liminar, consulta o procedimento jurídico de notificação da GE, para tentar barrar um pouco, se acontecer demais isso. Maravilha, os nossos fiscais realmente são qualificados, né? Esse nem foi feito, ele juntou a cópia do liminar, né? Como não estava relacionado no veículo que foi multado, não é feito. Então, facilitou a vida do fiscal. Então, eu vou pela manutenção do órgão de ação relator. Aprovado pelo relator. Item 5, apresentação e discussão de processos com recurso a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães. Bom, esse processo de um pouco diferente na forma eu vou falar o mais rápido possível. O processo 2012, final 4711, infrações em favor da aviação aeronáutica privada, pedido do artigo 10, inciso 14 da 297, transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo. O número por passageiro excelente. O fiscal vem aqui na descrição do veículo Supra transportando 98 passageiros no momento, com capacidade para 52 passageiros. 46 passageiros excedentes à lotação do veículo. Pouco, né? Transportar observação. Transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo por passageiro excedente. 10 de fevereiro de 2012, foi no ponto da Praça da Bíblia, Goiânia, Anápolis. Recurso, ela alega em suma que a notificação de ocupação somente deve 154 dias após a ocorrência da suposta infração. Alega também que foram transportados 80 passageiros e não 98 como informado na notificação. Entende que o auto de infração é nulo por estar em confronto com a legislação vigente estampada na portaria 092 de 1984 da SUTEC. Bom, aqui essa portaria a gente já discutiu com o Conselho várias vezes, que é uma portaria que regulamentou o decreto anterior ao decreto 4648, revogado pelo 4648. Essa questão dela que foi entregue ao auto de infração. A notificação 154 dias também, que não serve para retraso própria, esse também foi de acordo com a resolução 297, do procedimento específico, e a fé pública do fiscal, que no momento da abordagem constatou que tinha 98, eu voto pela manutenção da notificação. Só uma dúvida aí, conselheiro, de quanto foi esse multa? Não tem valor não. Não calcularam ainda não? Multa por passageiro, né? Cada resolução. São 46 excedentes, então tem que fazer a notificação. Nem na notificação de recurso tem lá. Não, só foi no vai estar. Vou tirar um pouquinho de Não, aqui notificou R$400, né? Agora tem que observar no momento da notificação nossa aqui, porque é muito por passageiro, né?
manutenção só depois de 70, É. a quadra normal fica normal. É. Você deu 20, cobra sobre 20. 52, né? A capacidade do ônibus. Isso aqui é uma discussão muito antiga. Porque essa portaria, o que acontece? Eles embasam a passageira do centro urbano, pode transportar em pé, com o fundamento dessa portaria da SUTEC, de 1984. Essa portaria foi elaborada de acordo com um decreto. Um decreto que foi derogado expressamente pelo atual decreto 4648. Então eles entendem que a portaria ainda está em vigor. Só que o jurídico já manifestou aqui no Conselho várias vezes, A própria TGE já falou que essa portaria não está em vigor. E é uma situação realmente bem complexa, né? A gente já discutiu isso várias vezes. O plano legal que regulamenta isso, está regulado, então está regulado todas as disposições. Isso que a gente entende. Claro, aí não tem dúvida, não tem complexidade nenhuma. Agora, a minha dúvida é que se modificou por R$400, não tem como cobrar diferente. Ninguém pode alegar qualquer coisa da Constituição de 46 se já existe uma Constituição de 88. Pode dizer que acabou, é 88. O conselheiro Sérgio, Em confiança total, voto com o relator. conselheiro Ana Carolina, por unanimidade. Próximo. Processo 2010, final 0926. Voto de infração a favor da expressão limitada, devido ao artigo 12, inciso 5 da 297, alterar o esquema operacional de autorização da GE. Empresa executando diariamente o horário das 6h30 na linha 1014, Goiânia-Nazaré. No recurso tempestivo, alega em suma que o auto de infração somente foi lavrado após 30 dias. Alega que foi solicitado ao setor competente da GE, através de ofício, alteração no quadro de horários. Bom, consta o quadro de horários aqui no processo vigente à época da autuação, e não havia previsão de horário para esse horário. E ainda tem a manifestação de que, da área competente aqui, de que não houve solicitação da alteração. De acordo com isso, vamos pela manutenção da alteração. Conselheiro Castro, Acompanho o relator. conselheiro Sérgio, Acompanhe. Ana Carolina, Lima Costa, por unanimidade. Processo 2011, final 6406. Notificação em desfavor da Expressa Araguari Limitada. Do artigo 12.5, alterar o esquema operacional sem autorização. A empresa alterou o esquema operacional da linha, adotando o horário das 7 horas, partindo de Goiânia. Horário não autorizado pela GE. Goiânia e Catalão. Sai do TRT de Goiânia. O autuado foi notificado dessa decisão. A mesma apresentado recurso, alegando em suma que o agente fiscal errou ao constar a linha 012, quando deveria observar que se trata da linha 2121, também operada pelo autuado, conforme o quadro de regime de funcionamento da linha 2121, seguido o processo encaminhado aí conselheiro para relatado junto ao conselheiro do aviso. Análise, vai ressaltar que a empresa comprova uma ajuntada dos documentos, as florestais, que a época da autuação possuía autorização desta agência para realizar as linhas 012 e a linha 2121, ambas com percurso Goiânia e Nazaré. Ela tinha essas duas linhas, eu achei até curioso, porque as duas são Goiânia e Nazaré, mas uma é um itinerário, uma passa por algumas cidades, outra passa por outra. E na 2121 tem o horário que foi das 7 horas da manhã. Solicitei diligência para a gerente de transportes, realmente foi confirmado que tinha essas duas linhas. Então, até na cópia da passagem do fiscal junto aqui, é da linha 2121, que era das
saída das 7 horas que estava autorizado no plano de horário. Então, de acordo com isso, temos que um ato administrativo nulo atinge a ordem pública e, portanto, deve ser articulado pela administração pública em face do princípio da autotutela, pode rever os seus próprios atos, do STF, entendido nesse sentido, auditar as súmulas 346 e 473. Acho que sim, haja visto o poder dever da administração pública de rever anular seus atos no derivado disso, e considerando as argumentações desse Ministério de Defesa, documentos juntados aos autos pelo autuado, temos que é imperioso o acatamento da defesa e a anulação do auto de infração constante dos autos, conforme aduzido nas resolvidas e consignado pelo juiz que pareceu. Conselheiro Castro. Não foi vereador. Conselheiro da Câmara. Conhece a uma. Próximo. O próximo processo, item 5.4, pergunta ao representante da Secretaria-Geral, doutor Giovanni, porque o processo é o 2011, que consta na pauta 6179, só que na verdade é o processo final 8179, mas é o mesmo interessado e a infração está correta. A gente pode verificar na própria ata aí? Então, esse processo, meu presidente, 5.4 é 2011, final 8179. Interessado CPV da Silva, artigo 53, inciso 3 da resolução 05, preposto autorizatária não se apresentava no momento da abordagem adequadamente trajado e identificado. Que no recurso alega em suma que realmente o motorista não usava o uniforme da empresa por prestar serviço ao município de Ignaçu. Somente em 1/8 de 2012 a empresa o contratou. Até o final do presente algo seja julgado inconsistente. Se observar que o artigo 40 da resolução 05 dispõe sobre a obrigação dos empregados autorizatários, especialmente em seus incisos 1, ao dispor sobre a obrigação de se apresentar adequadamente trajado e identificado, quando em serviço. Eu pensei muito antes de finalizar esse relatório aqui, porque ficou uma questão, a própria resolução deixa uma questão muito subjetiva. O que é a questão devidamente trajado e identificado? Não tem. Então ficou uma questão muito subjetiva do fiscal. E não deve estar. Não fala nada. Só fala essa descrição. Né? Não fala nada. Só comanda a fiscalização no posto de apoio da PRF na GO 080. Bloco 5. Bordando o veículo placa tal, da autorizatária, sem o motorista estar adequadamente trajado e identificado. Bom, pensei muito antes de colocar, mas uma vez eu tem vista da fé pública do fiscal, não sabe o que está disposto expressamente na resolução, vou pela manutenção dessa aplicação. Uma vez eu perguntei para o André e ele pediu para 2 fiscais ir lá conversar comigo e eu falei, olha, vocês precisam colocar mais informações sobre isso aí. Significa o quê? Que ele estava... Porque um deu problema que estava sem gravata. Eu falei, qual empresa exige gravata? Então não tem condição. Inclusive, gravata, aí ele falou, geralmente a pessoa está de bermuda ou não está uniforme ou não tem o crachá quando a gente faz isso. Eu falei, tudo bem, mas então especifica melhor aí no auto de infração. O que pesou no meu voto nesse aqui foi eles pecaram na defesa. Porque ela admitiu, ela falou né? que realmente não estava de uniforme, porque no momento não era funcionário da empresa, só foi contratado depois. Então, isso aí pesou no meu voto. Ele não podia nem estar dirigindo. Provavelmente era uma Infração maior, né? Ele confessou uma infração maior e o fiscal poderia ter aproveitado a oportunidade naquele momento. Mas o fiscal não sabia naquela hora, né? De repente eles alegaram isso depois. Agora, isso aí é claramente, a lei não precisa descer a minúcias, não. É o uniforme. Adequadamente vestido, é o uniformizado. A regulamentação da Lei 18.162 está trocando essa expressão por uniforme. Uniformizado. Porque esse aqui é autorizatário também. Esse é autorizatário, é transporte e fretamento. Evidentemente, toda empresa tem uniforme.
forte, né? Claro. Ou deveria ter, né? Ou deveria ter. Não, Se o voto é é para 005. manutenção. Desculpa, não é 005. Acompanho o governador, mas tem uma ressalva aí. Nos Estados Unidos, quando eu fui lá, tinha uniforme do cara usar bermuda. Não é. Não, estou só falando, porque aqui no Brasil eu não sei se tem esse tipo de coisa. O uniforme tinha que Mas ser eu não um gravata. O cara usava bermuda, tudo bonitinho, inclusive as mulheres têm bermuda também, dependendo da região. O cara tem a região turística, por exemplo. Todo mundo, a maioria, anda sem, só com short de banho. Mas não mantém, não. Lá é bermudinha, camisa para dentro. Todos, todos. Não, acompanho. Está por candidato. Próximo. Os caras não estão. Mas até devia usar terno e canzigueira. O esse em 5.4, ou 5.5, processo 2013, final 20, 5.6. Notificação em favor de Edson Domingos da Silva, NR. Artigo 56, inciso 6 da 05. Reportar o veículo durante a viagem, certificado de registro de veículo. Alega em suma aqui no recurso que todos os veículos da recorrente possuem os seus respectivos certificados de registro. Quando feito o percurso, todos saem devidamente munidos de todas as documentações de registro. Justifique que o fiscal recusou-se a verificar o respectivo certificado de registro do veículo, lavrando o auto de maneira arbitrária. A Encardiere não tem a competência de inovar em matéria punitiva. Esta união já estabelece a penalidade correspondente ao transporte irregular ou irregular de passageiro. Agora eu posso Que ao final do ódio, a infração seja julgada improcedente. Nós os autos, sendo que o recurso da autora do artigo 75 a 05, especificamente no concerno ao mérito, o recurso, propriamente dito, não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação da infração. O procedimento para a auditora do mesmo atendeu os postos da resolução 05, de 2008. A alegação da autoridade cargueira não possui atribuição para editar resoluções que aplicam penalidades correspondentes ao transporte irregular de passageiros. Temos que o inciso 2, o artigo 21 da Lei 13.569, suas alterações, prevê a possibilidade de aplicação de multa às empresas que não atenderem aos resoluções editadas por esta agência. Nesse sentido, temos aí que faz o prazo fiscal do servidor público, prevalece a presunção de veracidade, ou pela manutenção. Ele não portava o veículo durante a viagem certificado de veículo. Próximo. Processo 2012, final 7914. A infração de favor da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, do Estado de São Paulo. Artigo 1º, inciso 1 da Lei Estadual 14.480, secretário de transporte clandestino intermunicipal de passageiro como serviço remunerado, sem autorização da guia. Os presentes autos foram apreciados pela Câmara Superior de Transporte, por meio da resolução tal, anterior à notificação encomenda. Devidamente notificada a decisão da Câmara, o autor apresentou recurso tempestivo alegando, acompanhado de documentos em que alega que o veículo não pertence à recorrente, tendo o mesmo sido alienado através de leilão, sendo adquirente a empresa Faria Lima Comércio de peças e acessórios militares, conforme o documento da autorização de transferência do veículo em aberto. De forma que em 26 de janeiro de 2012, a recorrente comunicou ao 131º Ciretran, conforme se observa o protocolo número tal, documento anexo, requer ao final o cancelamento da audificação, seguida vieram os autos de conselheiro e despacho tal, para relatar a nível do conselho. Em diligência, foram solicitados pelo conselho pronunciamento de gerência jurídico sobre a validade do presente de audificação, pela vez manifestada através do despacho por 76 pela anulação do presente auto. Em sincero breve relator. Da análise dos presentes autos, temos que, conforme aduzido pela gerência jurídica, a sua 76, o argumento trazido em sede de recurso é procedente, pois que a titularidade do veículo encomenda já havia sido transferida quando da abordagem pela fiscalização, não pertencendo mais à recorrente. Nesse sentido, temos que o artigo ativo de ordem pública, portanto, deve ser citado pela administração pública, que, em face do princípio da tutela, pode rever seus próprios dados, tendo essa ideia de auditar súmulas 346 e 476. Continua aqui, ela comprovou e comunicou ao Detran antes. E quem estava, o proprietário atual, de má fé, ainda estava portando o documento da prefeitura. Isso é muito comum. E ela comprovou que tinha comunicado ao Detran antes.
operação do trânsito. Ela milenou por leilão, voto pela anulação. Tanto no transporte profissional como no amador. O cara vende o carro e o outro não transfere e fica pegando a multa no nome. Você fica com um documento. Isso faz parte da expertise brasileira. Passar por outro aquilo que é de sua responsabilidade. Bom, o conselheiro Cássio, João Ribeiro, Acompanho o relator. conselheiro Sérgio. Acompanho. O relator. Está vendo, eu peço para ele lá, brevemente, que o conselheiro Sérgio Lucas poderia fazer, às vezes, por exemplo, O senhor vai voltar, senhor presidente? né? O senhor vai voltar? Se não morrer de infarto do miocárdio, Eu vou. não, Eu tenho que sair, assim, pacto por Bom, processo do item 5.7, 2010, final 38, 42, notificação em desfavor de ação planeta. Como eu disse, eu tenho na pauta os processos diferentes, né? Esse aqui é um deles. De ação planeta. Artigo 1º, inciso 1 da 14.480. Apresentou defesa, a Câmara manteve o ódio para ação. O recurso alega não ser proprietário do veículo no momento da fiscalização que gerou a presente atuação, querendo cancelamento da autorização. Na análise dos autos, de acordo com o documento foi assim, desde junho de 2001, o veículo autuado é do mesmo proprietário que é diverso da empresa autuada. Eita. Nesse sentido, sendo que a empresa autuada não pode ser responsabilizada pela infração cometida. Mas como é que conseguiu mostrar? Não sei, tentei desvendar aqui o que foi que eles autuaram a ação planeta. Eles até tiraram uma foto. Tem um documento do Detran que o proprietário anterior era a Codip. Ela até alega aqui no recurso que a ação planeta vendeu para a Codip. Em 2001, a Codip vendeu para a Secretaria de Educação. Ou seja, já não era da Planeta antes do ano de 2001, conforme o documento do Detran. Tanto é que estava até caracterizado e prestando serviço para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz, de Goiás. Tem as fotos aqui. Não consegui achar da onde que o fiscal atuou a aviação planeta. Esse veículo esteve cadastrado na GE. Não, ele foi autuado por ser transporte clandestino. Nunca esteve cadastrado na GE. Bom, não sei se foi cadastrado na GE ou não. No momento da abordagem não estava cadastrado. Mas enfim, não era da aviação planeta. Já desde 2001, a atuação foi 2010. Você comprovou isso aí? Comprovou. Tá bem? Então, voto pela anulação. Isso aí é problema do órgão de Zetran, não é problema nosso. Acompanho o relator. Papai relator. Põe o relator. Tudo bem, presidente. Processo 5.8, 2009, final 111,98. Notificação em desfavor de aviação goianesa limitada. Processo diferente também. Artigo 3º, inciso 1 da Resolução 981 de 2003, do Conselho de Gestão. Executar o embarque de passageiros sem cobrar a taxa de utilização de terminais rodoviários. O processo do item 5.8 e 5.9, posso falar tá, esse conjunto que estão a mesma coisa. 2009, final 120, 21. Tá muito bom. E foram mantidos na Câmara. O recurso alega, em suma, que as administradoras dos terminais rodoviários que deveriam controlar a arrecadação dessas taxas. A TUT. Os dois processos, deixar de cobrar a taxa de utilização de terminais rodoviários, embarcou passageiros sem a cobrança da taxa de utilização do terminal rodoviário na Praça Oeste de Anápolis, Goiânia e Pirenópolis. Análise dos autos, temos que ouvir da aula interdestina. Especificamente não se concerne ao mérito, o conteúdo não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação da audição. Não tem a defesa autuada apresentado qualquer elemento desse
relação à observância ao disposto na Resolução 981 de 2013 do Conselho de Gestão, que dispõe sobre a cobrança da taxa de utilização dos terminais rodoviários, os pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás. Vou ressaltar que o artigo 1º da referente resolução estabelece que a cobrança da taxa de utilização dos terminais rodoviários, pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo rodoviário intermunicipal será realizada pela transportadora, em cuja arrecadação será repassada para a administração do terminal rodoviário localizado no município de embarque. Atenção ao exposto, ainda que vise a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, só é elegida por prova em contrário, não se fundamental qual vez não se desincumbiu. Pelo exposto, voto pela manutenção do exame. Essa questão é colocada no formulário, que ela questiona se cobrança de CUT aí em pontos de embarque fora da rodoviária, e Anápolis, Anápolis, né? Mas eles são obrigatórios a cobrar, mesmo nesses pontos, né? Tudo é fiscalizar todas aquelas paradas, né? Mas tem que ter esse recolhimento de qualquer forma. Está expresso na resolução, uma coisa da resolução, 981. Artigo 1º da 981, 2003. Que aí ela cobra ali, não, porque eles entram por ali e compram ali mesmo a passagem, não é? Na hora de embarcar, ela compra ali, na avenida mesmo. Então tem que ter um bilhetinho da TUT separado e cobrar, né? Aí a transportadora tem que cobrar a TUT e repassar para o terminal. O que ela alega aqui na defesa? Que não está cobrando porque a obrigação é do terminal ter alguém lá cobrando. Porque ela tem ônus de ter que deixar, tem que dar troco, tem que deixar alguém para cobrar, depois tem que responsabilizar por centavos, então ela não quer cobrar. Ela diz que tem que cobrar o terminal, tem que ter alguém lá cobrando. Entendeu? E na resolução nós fala que a transportadora que cobra e repassa para o terminal. Os dois, então, né? Manutenção. Caso conselheiro José, conselheira Ana Carolina, aprovado. Unanimidade. Próximo. 5.10, próximo 2007, final 4797. Bom, processo aqui, oriundo de fiscalização da diretoria de saneamento e recursos naturais, em favor de R.M. de Almeida. Processo 2007, final 4797. Ele pediu segundo inciso 1 da resolução 238 de 2005. Ele vai utilizar os recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso. Eu quero desculpar aos conselheiros que ficar alongado aqui nessa parte, porque eu falei no começo, aqui tem muitos processos diferentes aqui nessa pauta aqui. Versos presenciais da certidão de infração, lavrado nesse favor de R.M. Almeida, haja visto o uso de recursos hídricos e águas subterrâneas sem respectivo outorga de direito de uso, tendo autuado, segundo a audicação, você está incorrido no descumprimento do artigo 2º, inciso 1 da 238 de 2005. Conforme preconizado pelo artigo 11, seguindo a resolução 238, a propriedade foi fiscalizada com a emissão do relatório de fiscalização individual, tendo o autuado sido advertido nos termos do documento por esquadro, para apresentar o outorga de direito de uso no prazo de 60 dias. Não atendida a advertente por esquadro, os autos foram lavrados da auto-infração supracitada com a imposição de penalidade de multa no valor de R$20.000, acerca do qual o autor apresentou defesa, tendo a Câmara Superior de Recursos Naturais manifestado por sua manutenção, da resolução de folha 29. Notificado para apresentar recurso, fez as folhas 33 e 32, alegando que não se trata de poço profundo, mas sim de mini poço, de vazão insignificante, juntando o documento às folhas tais. As folhas 43 dos autos, a gerente de recursos hídricos minerais, a revista da defesa apresentada, caracterizou como um mini poço, a revista as características do bombeamento, manifestando-se pela anulação do auto de infração de envolvimento e a realização de nova vistoria, uma vez que, se tratando de mini poço, deve ser verificado, no caso, se há declaração de isenção de outorga emitida pela SEMAR, que autorizaria o uso da água e não a outorga. A gerência jurídica, em seguida, por despacho, por meio de parecer, folhas 46 e 48, se manifestou pela anulação do auto de infração encomenda e sugeriu que seja feita nova fiscalização no local para verificar a regularidade da utilização do mini-poço. Seguido, o processo foi distribuído este conselheiro para relatado em reunião do Conselho Regulador, nos termos de parte o relator. Da análise do
dos autos, especialmente produzido pela Gerência de Recursos Minerais e Gerência Jurídica, termos de qualificação não tipifica corretamente a infração supostamente cometida pela empresa autuada, uma vez que, em se tratando de mini poço, não é exigida a outorga de uso nos termos do inciso 1 do artigo 2º da Resolução 238. Aí eu venho com aquela fundamentação do auto nulo, o ato administrativo nulo, por conseguinte, em apreciação às normas e por se tratar de questão de ordem pública, manifesto pela anulação, visando se faz necessária nova fiscalização para a averiguação da regularidade da utilização da água do referido mini poço. É necessário, na verdade, a declaração de isenção de outorga, e não a outorga para uso de recursos subterrâneos. Voto pela anulação. Conselheiro Sérgio? Conselheira Ana Carolina? Ressaltando que em 2007 não discutimos a questão da prescrição, mas o voto é Conselheiro, o senhor secretário geral? Item 6, apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Vou relatar aqui bem rapidinho, aproveitando a preciosa presença do conselheiro Sérgio. Já tem que sair. A dinatura aqui, ela foi por transporte clandestino, processo 6.1, e ela só afirma que estava realizando o transporte interestadual no percurso Catalão, Goiás, Cascalho, Rico, Minas Gerais, Morrinhos, Goiás e vice-versa, conforme expostos na nota fiscal e não intermunicipal, e que portava licença emitida pela NTT e não pela GE, conforme já apresentado na defesa. Informa que a defesa não foi apresentado documento que comprovasse o poder de gerência, porque, como era cadastrada há muito tempo neste órgão, não seria necessário, requerendo por fim o provimento do efeito. Ela é cadastrada na GR, o fiscal afirma que ela estava fazendo o percurso entre Catalão e Morrinhos, e ela realmente apresentou, e ele afirma categoricamente que era Catalão e Morrinhos, tem declaração de passageiros, e ela mostrou uma autorização da ANTT que vai em Minas e volta. A autorização da ANTT é Catalão, Cascalho Rico, Morrinhos, Cascalho Rico e Catalão. O fiscal fala que ela não estava fazendo isso, ela estava usando a autorização da ANTT para fazer intermunicipal. Ela fala que ela é cadastrada aqui, que por isso não precisava apresentar comprovante de apresentação de subscritor da defesa. E aqui eu vou pela fé pública do fiscal e a declaração de passageiros que assinam um trajeto Catalão Morrinhos por fretamento, pagamento por fretamento. E ela afirma que é um evento esportivo que está levando as crianças para jogar futebol, se não me engano, e que em Minas e voltava e que precisava só da autorização da IPT. Eu afirmei aqui que para o trecho intermunicipal precisava da autorização da GE, por mais que ela fosse lá em Minas, aqui o trecho que o fiscal afirma que estava fazendo isso, por isso eu vou pela fé pública do fiscal e ela não consegue comprovar, ela só apresenta, nem foi no recurso, foi na defesa, essa autorização da NTT. E pela declaração de passageiros e pela fé pública do fiscal, eu vou pela manutenção da auto-infração. Só os erros desejam fazer esse tipo de coisa, né? Tira autorização da NTT. Que é de graça. Faz o serviço interno. Eu até chequei os horários aqui, fiquei quebrando a cabeça com os horários da NTT e da GR aqui, da viagem, e ele até, os horários são parecidos, assim, coincidentes, mas essa declaração aqui dos passageiros, complicado, né? Então, sobre a manutenção da auto-infração. Conselheiro Carlos, conselheiro Acompanhe. Domingo, aprovado na voto. Vai sair agora? Eu tenho uma audiência às 11 horas. Não, eu vou sair 15 para as 11. Não. A GIM Master Locação de Veículos, o processo é 2009-7089, foi autuada por percurso eleitoral em Goiânia, reaviar sem licença expedida pela GR, e ela afirma no recurso que fazia viagem de tratamento especial turístico, que está em dia com suas obrigações, porque houve inobservância da documentação pelo agente autuante, requer assim, anulação do auto anexo da área paga, é uma DARE de viagem paga de 12/9/2009
a lei do CLV e CLC. 12 de 9 de 2009, a fiscalização é de 17 de 7 de 2009. Nem se quisesse, teria como. Ela não apresenta nenhuma prova que desconstitua o auto de infração e eu sou pela manutenção do auto de infração. Você quer, resumidamente, no meu ponto maior, eu explico tudo certinho. Aqui, esse processo mais chatinho é a São Luís, processo 8684, não 8684, ela foi multada por antecipar ou retardar, sem justificativa horário de partida, o atraso foi de 65 minutos na linha, fiscal claro falar, linha 62/565, Goiânia São Simão. Tem foto, ela saiu 9h20, ela deveria sair 9h20 e ela saiu umas 10h30, 10h35. Bom, tem várias informações de passageiros aqui, todas assinadas, escritas, o texto, inclusive dos passageiros, são situações diferentes aí todas reclamando do atraso de 1 hora, 1 hora e 10 minutos para esse dia, e aí o fiscal coloca aqui a passagem vendida, o mesmo trecho, Goiânia São Simão, a mesma linha, a mesma data, e o horário aqui que a empresa vendeu é 9h20. Bom, saindo de Rio Verde. O que a empresa fala? Que isso não tem checagem de trecho, coisa interna, quadro de horários, não tem. A empresa fala que aconteceu problemas com a rodovia, que estava em reforma, e que apresenta um quadro de horários aqui de registro do próprio motorista, de quais eram os atrasos, só que de data diferente da data aqui. Estou tentando achar aqui. Ela apresenta um relatório gerencial deles, que fala quais são os atrasos, aí tem um passageiro que enrolou porque tinha bagagem demais, enfim, ela traz alguns, mas a data não é relativa a essa data. Após a lavratura do auto, após a defesa, vem uma consulta de trajeto aqui. Simplesmente na consulta de trajeto, esse horário das 9h20 que ela está vendendo, saindo de Rio Verde, não existe. A linha tem que sair de Goiânia às 17h45, é a mesma linha, o mesmo trajeto, e Rio Verde ela passa 9h35 da noite. Na volta, ela passa 11h50 da manhã. Então, não existe esse horário, de qualquer forma. Isso depois o auto lavrado, não foi feita essa consulta antes. De qualquer forma, por isso que eu estou trazendo aqui para discussão, ela não menciona isso, ela só fala que teve atraso porque o auto não foi lavrado no momento da infração, de acordo com 4648, ela não entra no mérito do atraso, no recurso, ela só entrou na defesa. E o que eu me posicionei, né? Aí eu perguntei que horário é esse, que linha que é essa, que autorização que é essa, desse horário 9h20. Se tinha outro horário, simplesmente o transporte fala assim, o quadro de horários é esse que está colocado, não existe o quadro de horários. Quer dizer, ou ela fez viagem especial, ou a GECO conseguiu ter arquivo aqui de viagem especial, não sei do que se trata. Eu sei que ela vendeu para 9h20. E os usuários falam que é recorrente isso. Então, quer dizer, não era só uma vez que ela fez isso. O que eu parti do princípio? Que se ela vendeu, ela deveria ser autuada por 2 vezes. Ou por alterar horário e outro auto, que a gente não tem conhecimento aqui nos autos se foi, por causa se teve esse outro auto, e por também antecipar ou retardar sem justificativa horário de partida da viagem. Porque se ela vende para vários passageiros o horário das 9h10, 9h15 e sai 10h40, ela está desobedecendo o próprio itinerário que ela mesma vendeu para os passageiros. Então por mais que esse horário não exista, não sei de onde por que ela vende esse horário, eu fui pela manutenção, eu me posiciono pela manutenção do auto de infração por desrespeito aos passageiros. E deveria ter outro auto para alterar esse esquema operacional. Provavelmente, não sei, o fiscal não relata aqui. Então, eu sou pela manutenção. Conforme com a sugestão ao transporte. É de 2009, né? Isso. Esses
processos antigos estavam parados. Unanimidade, então. Próximo de pauta. O Rodocouto aí, transportes, foi autuado por clandestino, trecho Pirinópolis e Tumbiara. Qual é o item da pauta? Rodocouto, 64. 6.4. Ela apresenta recurso, alegando preliminarmente que houve excesso pelo órgão fiscalizador. Constava na lista de passageiros 4 funcionários da empresa contratante que embarcariam em Tupaciquara, Minas Gerais, e o restante de passageiros também funcionários da empresa embarcariam em Pirinópolis com destino a Itumbiara. Portanto, a cidade de origem do tratamento foi em Minas, o destino foi o estado de Goiás, sendo assim, o tratamento interestadual, devidamente autorizado pela INTT, por fim, requer que seja desconsiderada a atuação. Ressalta que, de acordo com o relatório do fiscal, no ato da abordagem, o motorista apresentou licença de viagem emitida pela NTT, constando o roteiro de viagem de Araporã, Minas Gerais, Pirinópolis. Entretanto, todos os passageiros, inclusive o próprio motorista, declararam que embarcaram em Tumbiara, sendo legítimo, então, a autuação. Ele foi inclusive apreendido o veículo pela 14.480, e ele explica tudo isso. Ela apresentou, mas que era outro roteiro, e os passageiros, inclusive com o motorista, inclusive com lista de passageiros, e os passageiros assinam que era viagem de fretamento, Pirinópolis e Tumbiara. Sim, isso pela manutenção da notificação. Unanimidade, aprovado. Aqui a Expresso União, é o 65, ela foi autuada por realizar o transporte de passageiros sem emissão de bilhete de passagem, exceto no caso de criança de colo. Transportou 45 passageiros sem os respectivos bilhetes de passagem no horário extraordinário autorizado conforme licença rodoviária especial. Na linha 182, na linha 132 de Crixás, Goiânia. Horário de 4h30, ver comprovante anexo. O motorista não quis dar o ciente, eu destaquei aqui porque ela explica que não recebeu esse relatório de fiscalização. Bom, ela fala que é uma viagem especial autorizada pela GR, aqui o fiscal coloca isso, 4h30 do dia 4/6, tudo certinho. O que ela coloca aqui? O sindicato dos trabalhadores da indústria extrativista, do Vale, do Chás, alguma coisa assim, não sei, não dá para entender, que tá as siglas. A viagem é Goiânia, o sindicato deu esse bilhetinho e eles estavam usando esse bilhetinho, que era 4 horas, viajando 4 horas, deveria ser 4h30, e só tem esse bilhete, e ela foi autuada no 297 por não imprimir o bilhete correto de passagem, né? E assim, ela não trouxe nenhuma prova para desconstituir o auto de infração, eu vou também pela manutenção do auto de infração. Qual foi ela? Compõe. Unanimidade. Próximo. Esse é de discussão. Acho tão bom que a doutora Silvia e o doutor Guilherme estejam aqui conosco. Essa aviação Transalper, o 666, ela foi autuada, olha só, vou relatar exatamente como está aqui. O fiscal autuou por 55, inciso 1 da 005, quer dizer, transporte especial tratamento turístico, por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral. Então, foi o CLC que comprovaria o cadastro na AGR, no momento da abordagem. Observação: o motorista informou que a empresa tem AGR, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse. Testemunhas, tal, Cleiton tal, colocou a identidade dele, colocou outra identidade de 2 testemunhas que o motorista afirmou que tinha cadastro na AGR. Bom, o que o fiscal fala? Em operação tal, no momento da abordagem, constatamos que a empresa só portava o CNLV do veículo, mas o condutor garantiu que a empresa era cadastrada na GR, que tinha esquecido toda a documentação no escritório da empresa por causa do horário, não tinha jeito de consultar no departamento de cadastro da GR. Com essa informação foi lavrado um relatório na 005 por não portar durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral no momento da abordagem. Isso aqui, essa abordagem foi 18h45. Realmente não ia estar perto aqui da GR.
No dia seguinte, consultei a placa do veículo na GR e deparamos que fomos enganados pelo condutor do veículo, porque constatamos que a empresa acima não tem cadastro na GR. Bom, após isso, após o relatório de fiscalização, foi para a SUPAIP falou, não tem cadastro na GR, nunca teve, não tem, nem esse veículo. Bom, mesmo assim, foi lavrado auto de infração e foi revelia. Ela apresentou por fax, apresentou por investível, alteração contratual e afirma no recurso que a autuado protocolou recurso tempestivamente alegando ilegitimidade da parte passiva, a parte alega que o veículo ônibus registrado no AI tal, de placa tal, é BTT 6095, foi adquirido da empresa Transoper pelo senhor Giovanni Fernando Tavares, portanto, quando aí foi lavrado, ou seja, no dia 4 de 11 de 2011, o veículo já pertenceu ao senhor Giovanni Fernando Tavares, conforme o documento de transferência de veículo. Não há realmente. Nós fizemos uma pesquisa atual aqui com o jurídico, já de 2014, ela ainda é da Transoper, nunca saiu, não tem antigo, então ela foi dela mesmo, está no nome dela, sempre foi dela. Então, o recurso não traz nenhum fato desconstitucional ao auto de infração. E aí eu trago a discussão porque foi constatada a infração, ela ainda não fiscalização, a fiscalização não tinha métodos tecnológicos para verificar esse cadastro. Né? O auto deveria ser, se houvesse condições da GR, na 14.480, empreendido o veículo. Ela ludibriou. Não sei se tinha plotagem, não sei se tinha adesivo, o fiscal não menciona isso. Eu, inicialmente, me posicionei para manter esse auto de infração pela má-fé, pelo ato e por não ter cadastro, por não comprovar o cadastro. A multa é por não ter o certificado de cadastro. Aí eu trago a discussão aqui, senhor presidente. Eu só quero uma manutenção da inflação. O fiscal não tinha nem que perguntar aqui, ele tem que estar portando lá. E o veículo tem que estar, inclusive, identificado com o selo da GR. E boa fiscalização, tinha que ser clandestino, no caso. E aí, se anularmos, fica anula a polícia. Ela não está cadastrada? Não existe cadastro. Não é comparativo, não. Mandou no nome da empresa? Não existe? Não existe cadastro. E tinha que ser na 14.480. E apreendido o veículo no momento. Ele alutou por qual? 005. Que é especial turístico. Você falou que tem um documento aí que está no nome de quem? Não, ela alega que não era mais dela, mas é dela ainda o veículo. Nunca se isso é um documento do Detran. Do Detran, que é dela. Não é nosso. Não. Mentiu a segunda vez, ela está mentindo a segunda vez. Mentiu a segunda vez. Ele é reincidente na mentira. Doutor Sérgio, tem um processo idêntico lá com o senhor lá. É a mesma coisa. A mesma empresa? O fiscal relata que a gente... A Transoper? Então, não é a primeira vez, até o Eunice me lembrou que esse nome, eu até tentei olhar se tinha outro lá comigo dentro dela. Então, assim, ela... O fiscal relata a mesma coisa, que descobriu depois, então ficou configurado pela agir de má fé, pelo diminuiu a fiscalização. Foi feito um relatório de fiscalização, depois veio para cá. Foi isso? Foi isso? Isso. Aqui não Nós precisamos criar urgente um instrumento, sobretudo, nós temos o poder de trocar o auto de infração. Porque aí nós iríamos corrigir um serviço fiscal que, infelizmente, coitado, não tinha condição de saber não, se era. Tinha. Ele tinha simplesmente não tem que acreditar. Não portou, é clandestino. Não tem o que fazer. A grosso modo, sim. Mas eu acho que nós temos que urgentemente corrigir esse defeito aqui. Porque o 14 está chegou a fiscalização, daí um relatório de fiscalização. Foi comprovado de forma diversa que anula não, porque não tem que anular nada. O relatório de fiscalização não é passivo de anulação. É só lavrar de acordo com o que foi constatado. O problema é que o despachando de A2 mas, Sérgio, o problema é que o 14.480, até o momento, o procedimento é lavrado no momento da fiscalização. A gente pode mudar isso, eu não sei se tem como mudar.
ameaça com Não tem problema, porque os outros você não vai achar ele só pode ser louco. lavrado, não, esse é o problema. Aí ela anularia, entendeu? Ele não iria para frente. Você veja só, você nos relatou que a aviação Transoper, né? Ela foi autuada por não cortar o CRC, que é o certificado que comprovaria o cadastro. de cadastro GR. Ela não cortava. Não cortava. É. Ele viu que era no nome da aviação, provavelmente, estou supondo, pela documentação do veículo, do Detran. Deve ser isso que ele usou, certo? Então, a pergunta é, a minha questão é a seguinte, a pergunta, ele foi autuado só por essa questão? Cadê a licença? Cadê os outros documentos de porte obrigatório? Mais nada. Pode ser que teria outra, ele não fala. Porque numa situação dessa, ou eu pego, ou eu autuo ele como clandestino, ou eu faço várias. Eu tenho CRC, CRV, licença, documentos obrigatórios todos. Segura, Entendeu? Você sabe o que acontece? Mas a gente não sabe o fiscal relata. Doutor, você sabe o que acontece? Os fiscais, quando detectam uma irregularidade, estão satisfeitos. Não, tem uma irregularidade aqui, pronto. Deveria ter sido feito. Você não teria Mas eles não colocam. O nosso fiscal. O fiscal às vezes lavra um, dois, Se eu não tenho CRV, não tem licença, tem um documento de porte obrigatório? O nosso fiscal deveria ter tido esse comportamento ali na hora. Não teve. Agora, por causa do desplante desse pessoal insistir, né, na alegação falsa, e outro processo lá da Mas até pediu já, para a gente ver se é da mesma data. eu acho que a gente tem que manter esse alto só para poder. Porque aí ela não vai ter nenhum tipo de punição. O infrator aqui, se nós anularmos. A gerência fala que ela não tinha cadastro. Não tinha mesmo. Não tinha, não tem. Informamos que a viação Transoper, e essa questão da aviação pode ter confundido mesmo a cabeça, porque a 005 tem várias, né, com aviação. Informamos que a aviação não se encontra cadastrada no Serviço Especial de Transporte e o veículo placa BTT 6095 não possui registro de cadastro A empresa não, a empresa também não. Nada. De que ano que é esse ali? Portal CRC. Nós Nós já voltando aqui em outros processos, outras autuações semelhantes, revoltados com a situação, mas é porque é um documento impossível de ser cortado, porque ela não é cadastrada e nós não. Como que eu vou para a empresa por não cortar o documento? Como que ela vai cortar? Aqui, ó. Esse processo está lá com o senhor para relatar. É da mesma data, 6/10/2011, 6/10/2011. Aqui, 1845, essa 1850, foi outra auto-infração. Qual que é a outra? Não portar durante a viagem, cópia registro cadastrado no momento da abordagem. Eita, não, é outro veículo. BTT 6112, é o mesmo infração. Mesmo infrator? Outro veículo. Os dois. Mesmo infrator, mesmo infração. E aí coloca também testemunhas, e aí ele fala exatamente Foi isso. ludibriado. Deve ser fretamento contínuo, deve estar fazendo transporte. Caravana, Não é caravana, é uma caravana. É funcional, é de servidor de alguma empresa, com certeza. Agora você pensa, e como é que faz com coisa chita? Eu já aprendi. Agora Essa é complicado. E é da mesma data, 2000, e é do mesmo 2011, mesmo ano. Não, mas Agora imagina quantos seriam anulados, né? Vai ser uma festa para essa empresa aqui, vai ser ótimo, ela sempre vai ficar ludibriando os Você vai também botar o nome dela? Mas aí tem um pequeno detalhe. Eu podia não estar aportando nenhum documento, mas o veículo deveria estar identificado com selo da GR lá. É obrigatório, consta inclusive da legislação. Se for autorizado. Exatamente. Exatamente. Aí deduz-se ia. Que é um documento fiscal. foi. Porque a multa só caberia Embora eu quando a gente entenda tem que também, ser na hora. Não teria como. Devia aplicar a multa e largar ser besta, né? Porque está mentindo.
Quem multa por mentira? Eu acho que o nosso fiscal fez procedimento, mas eu vou votar pela manutenção para a infração. E se a empresa achar, ela vai na justiça tentar. Pelo menos um trabalho para ela, eu acho que nós temos que dar. Porque a descrição da legislação é não cortar no veículo durante a viagem o CNC. Ele não cortava. Até aí está Aí o que a Giovana está falando, não tem o selo, a doutora está falando, cadê os outros documentos? Não dá de Não é só RC que ele é obrigado a O fiscal nosso foi realmente infeliz no procedimento. Mas mais infeliz é a empresa que insiste Já tem outros casos. Já tem outros casos, insiste no procedimento equivocado. Isso aí é má fé, claro que é má fé. Então, se a gente não fizer nada, ela vai continuar fazendo da mesma forma e ainda vai estar rindo atrás da gente. Com certeza. A não ser que a gente faça uma força-tarefa específica para ficar fiscalizando só essa empresa, que não é o caso. Então, eu vou votar pela manutenção e se a empresa achar, ela vai ter que ir à justiça comum e ter todos os desvalores e as contrariedades. Eu acho que na justiça ela tem grande chance de sair vitoriosa. Mas vai dar trabalho para ela vai ter que pagar. Então, isso preciso ficar claro. Se ele recorrer, ele vai com certeza ter grandes chances. Como é que você, autuado, multado? Mas ele vai ter que passar por um processo 2, 3 anos na justiça, vai ter que ir lá. Entendeu? Pode ser que até desista. Então eu vou. Na verdade, a gente pode alegar também que o fiscal não está de todo errado porque ele não cortava o CNC. A gente pode ter, ir por esse lado também. O fiscal, veja bem, não é que ele errou. Ele só fez o serviço dele adequadamente completo. Né? Ele fez, eu achei uma infração, estou satisfeito com isso daqui, não precisa multar mais. Às vezes até por condescendência. Porque você já pensou você pegar o cara que não porta documento? Ele vai ficar lá, 2, 3 horas. 2, 3 horas lavando uma infração. Os passageiros ficam lá incomodados, xingando. Então o fiscal vai por isso aí, ó. Eu vou lavrar aqui rapidamente e liberar o serviço. E qual foi o seu veredito? Eu trouxe para a gente discutir, né? Mas eu, inicialmente, eu queria ser pela manutenção. Manutenção? Queria ser. Mas ele não. Agora eu fiquei preocupado com isso, mas vão ter outros, né? E não está certo, a gente não tem certeza também que o fiscal não lavrou por outros motivos, né, também, nesse veículo. Não dá para saber. De repente até lavrou. Pode ter outros. Ainda que não tivesse lavrado, deveria ter, mas ainda que não tivesse lavrado, lavou por uma. Que na oportunidade ele achou correta e eu vou acompanhar, e eu acho que tem que manter. Na minha opinião, acho que ela criou uma tática que na ótica dela está dando certo. Ele fez esse aí, fez esse outro, e vai fazer outros, e está indo para esse caminho. Tem que penalizar ela. Aqui a gente tem que ir mais pelo poder lesivo da infração do que pela legalidade em si. Só não acho que a questão da transferência, porque nesse aqui ela juntou o documento de transferência. Também desse veículo, não, é com veículo diferente. Esse aqui, o comprovante, o recibo autenticado, o cartão, só não comprovou e comunicou. Não comunicou. Agora, essa questão da transferência de veículo, como é bem imóvel, na justiça é pela tradição. Então, de posse do veículo, precisa comprovar que comunicou o decreto. Complicado, é outra discussão. Na justiça é pacífico isso. Tem que comunicar. O Código de Trânsito Brasileiro fala que tem que comunicar. Mas na jurisprudência. Aí desobedece o Código de Trânsito. Na jurisprudência, isso aí tem efeito de responsabilização. A justiça entende que não há necessidade. Não, vou te falar. Não há necessidade. Mas não é o caso desse Tribunal de Justiça de Goiás, nesse caso aí. O Tribunal de Justiça de Goiás entende que responsabilidade por multa, se você não comunicou, você se ferrou. Agora, se teve acidente, aí, dependendo da situação, o proprietário anterior não tem responsabilidade. Por causa de acidente, mas de multa, você se ferrou, você não comunicou. Essa é a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Aqui, né?
Gente, o condutor do veículo tem a responsabilidade, mas o proprietário, inclusive em caso de danos morais, ele responde. Agora, nesse caso aí, caso de nome aí, que a pessoa, o proprietário não estava dirigindo, deixou com o filho, está recebendo. Não, mas aí não transferiu o bem, não vendeu o bem. Aí não foi venda. Mas ele entregou. nesse caso aí, plagiando o nobre conselheiro presidente em exercício, data vénia, eu entendo que esse auto tem que ser anulado, porque tem precedente aqui do Conselho nesse sentido, de que nesses casos, teve casos idênticos a esse aí, de que o certificado de veículo, de cadastro da empresa, é um documento impossível de ter sido exigido, porque a 14.480 tem um procedimento específico também. E tem um ônus para a administração, porque nós estamos fadados a uma futura anulação desse auto judicialmente. E isso vai gerar um ônus para a administração, tanto de tempo, quanto de tudo mais, que tem que ser movimentado os judiciários, se porventura for judicializado isso aí. O data velha, plagiando, por isso que eu estava coloquei sem documento, estava sem tudo, mas o selo de identificação do veículo deveria estar lá. Não estava, provavelmente. Não estando o selo, é clandestino. Deveria ser multa, enquadrado o clandestino na é diferente, e o clandestino é criminoso, está expresso na lei. É um crime, tem que ser levado para a delegacia, tem um procedimento diferente. O autorizatário, que é exigido o certificado de registro cadastral, o porte, não é criminoso. Ele só não estaria portando. Agora, o que eu fiquei preocupada é essa constatação da incompetência da GR. Foi constatada. Nesse caso. E isso eu fiquei muito preocupada com essa questão de não diminuir. Não, eu vou continuar mantendo o seguinte. Até com o reforço do argumento do Danilo. É crime. Né? Não interessa. É crime, nós temos a oportunidade de dar uma reprimenda para ele. Se esse negócio vai para frente ou não vai para frente, você vai recorrer, não vai recorrer, se vai gerar ônus ou não vai gerar, mas vai gerar para ele também. Então, alguma ação nós vamos ter que recorrer. Eu não gosto de ficar, não gosto de me sentir inoperante e ineficaz, sem alternativa de conduta. Nesse caso, nós temos uma alternativa de conduta que é manter esse auto-infração aí. E deixa ele espernear, que ele tem o direito. É uma forma da gente punir, porque eu tenho intolerância total com o clandestino. Eu tenho intolerância total com o clandestino, porque realmente esse pessoal, não vou generalizar, mas existe muito no seio deles uma intenção, não digo criminosa, mas uma intenção de extrema má-fé. Né? Existia aqui no transporte da capital, quando começou esses transportes clandestinos na capital, vocês se lembram muito bem dos episódios, até morte dele, eles vinham aqui na porta da GR ameaçar de morte diretor. Então é um pessoal mais pesado. Então eu tenho intolerância total com esse pessoal. Acho que alguma providência a gente deve tomar. Se a gente simplesmente lavar as mãos, porque nós vamos ter prejuízo depois, não. Fica muito cômodo, né? É muito bom. Mas o nosso fiscal não fez o trabalho correto? Não fez. Não fez. Mas fez algum tipo de trabalho. Alguma coisa nós temos aí. Pelo menos essa pessoa aí, essa ela nunca mais vamos esquecer esse nome. E eu voto pela manutenção. Eu também voto pela manutenção. Amigos? Eu voto pela anulação. Para que segundo? Ana Carolina. hoje? Pela manutenção? Então, pela manutenção. Mais horas, né? Eu assisti a semifinal lá, Barcelona e Almagro. Da Barcelona. 80 no Barcelona.
Próximo. Próximo aqui é o... Só tem mais dois. Não, processo 2011, final 7968, é do Carlos Roberto de Oliveira Transportes. Ele foi autuado por não possuir comprovante de arrecadação junto à GR, ele exoviar sem licença expedida. Ou, acho que a gente... Claro. Ela apresenta recurso trazendo as mesmas alegações da peça anterior, que não se tratava de... O que está acontecendo, gente? Oh, é que a mulher ela apresenta recurso tempestivo trazendo as mesmas alegações da peça anterior, de que não se tratava de transporte remunerado, pois estava executando uma cortesia para a igreja a pedido do pastor. Contestou ainda a data da lavradura do auto como fiscal que não se encontrava na fiscalização, então não trouxe nenhum documento, nenhum fato que desconstituísse, eu sou pela manutenção do auto de infração. É o 6.7. Conselheiro Carlos. Conselheiro Sérgio. Pronto. O 6.8 é da Maia. A Maia foi autuada por falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo. Os prepostos já haviam sido advertidos verbalmente várias vezes. O veículo pertence à Aviação Central Bahia de Transporte Limitado. Mas quem foi multado foi a Maia. Ela apresenta recurso, afirmando que ela fala que está completamente equivocado, feriu o princípio da reserva legal. O dispositivo legal estranha a matéria, a Maia sempre fala isso e fala sobre a 297 que deveria ser lavrada no momento, não foi. E assim, eu estou pela manutenção do auto de infração. Carolina, eu vou votar junto com você, eu vou pedir sua autorização para sair, presidente. Eu tenho uma audiência lá na vice-governadoria, eu não posso deixar. Eu vou submeter aqui os demais eminentes conselheiros uma pausa para tomar um café, aproveitando a saída do conselheiro. Presidente, eu posso colocar esses dois processos, atropelando a pauta, eu posso colocar esses dois processos em votação. Um é recurso intempestivo, eu não tenho que fazer maiores comentários. E o outro é uma revisão também para manter o alto, não tem que descer maiores comentários. O intempestivo já vai direto. O intempestivo é o item. Já vai para o pau. 8. O intempestivo, desculpa, mas é o 8. É o final, é o item 8. Não, mas isso aí vai estar igual os outros. Mantém algo, né? Mantém. E o outro é o 13, processo final 6088, também que é um pedido de revisão, foi feito vista. Pois é, mas esse aí você pode relatar. O outro não precisa, não. Mas eu posso atropelar a pauta aqui e relatar ele? Pode. Eu queria dois aqui que tivessem sua presença, né? Mas tudo bem. Não. É rápido, na verdade. Deixa eu só pular aqui. Porque o 611 e o 612 é o seguinte. Elas foram clandestinos e eles comprovam que dois conseguem comprovar que transferiu o veículo, mas não comunicou oficialmente o Detran. O verdadeiro proprietário veio, pagou a multa, já deu baixa, pagou a multa, retirou o veículo e eles foram, claro, notificados para apresentar recurso e eles pedem o quê? Para retirar o auto no nome deles, dar baixa e no mais notificá-los, né? Só que é o seguinte, como já foram quitados, por mais que tenha um aqui que comprova que realmente é a prefeitura que comprou e o outro, os verdadeiros proprietários novos vão lá e pagam a multa. Se nós anularmos o auto em nome da pessoa, vai ter que devolver a multa. Então, assim, eu sou só um lado que eu queria só que o senhor fizesse aqui é o seguinte, o meu voto é o seguinte, já quitou, eu mantenho a multa paga e mando para os arquivos. Eu queria saber, mantenho o auto e arquivo o processo. Você queria saber se todos mantém os efeitos do auto, porque anular o auto vai ter a infração, se você anular o auto, a gente tem que devolver o dinheiro. Manter os efeitos e arquivo. Pode Isso.
Isso trata-se do 611 e o 612. Então, É tá desse perfeito. jeito. Um é do Bilu e o outro é do Manuel Fernandes Augusto. E uma das formas alternativas do processo é o pagamento da multa, que é um reconhecimento básico. É porque o auto fica no nome do antigo, entendeu? Dos nossos arquivos. Eles Vai pegam no lá arquivo. abaixo. Fica no histórico Vai no deles. arquivo, mas não vai ter nenhuma consequência prática com relação. Ou você podia me relatar o seu 8, Tá, vou porque aquele que você falou, que é o objetivo, É vai o- entrar na vara comum. o oitavo. Ou 13. O item oitavo é recurso intempestivo, então Isso aí não vale. entra em Né? Tá. Então, o item 3, rapidamente, é um retorno de vista desse processo de vista cadê o que fez? Por não portar, interessado, Cooperativa. Cooperativa de Transporte Passageiro do Estado de Goiás. Cadê o relatório? Tá dentro? Cadê o relatório? No final. Aqui. Por infração ao artigo 55, inciso 1º, resolução 005, não portar no veículo durante viagem cópia do certificado de registro cadastral. O Danilo entendia que quando ele, e aí ele veio cá, comprovou que foi feito, deu baixa, ou melhor, não deu baixa. Não, ele comprovou agora. Ele Esse comprovou. processo ele não votou, não votou. Já, questão do é que você comandado. pediu vista. Aí você acrescentou aquele argumento seu que ele necessitaria comprovar a rescisão do contrato. Gradual. Não, mas já Você lembra? votou, ué. Lembra? Que a Secretaria-Geral vai ficar, ué. Não, mas você pediu vista e devolveu. Não, mas mas não, ele ele trouxe passou para por reunião, você. ué. Hã? Ele trouxe para reunião. É. A não ser que o Sérgio tenha pedido outra Não, lista. foi não. Agora a Secretaria já teve a deliberação de votação. O que é o seu posicionamento aí? Não, era exatamente por eles. Tá certo. Isso Pra é manter o auto. Não. É, vai manter. É. Olha, Então tá. Tem um o relatório. processo não teria que voltar para cá. Eu vou mudar Ele seu pediu vista? relatório. Não, aí o Danilo trouxe na vista. É, aí nós Ele fez o votamos aqui. relatório vista, a gente voltou no dia do relatório vista. Então já tinha sido julgado, Já né? tinha sido julgado. Bom, nós devolvemos para o gabinete do conselheiro. É porque para assinar o relatório desse aí. Não, peraí. Ah, Assinar o relatório. E o meu voto inicial era para manter o voto. manteu. Era para manter o Só voto. que, Aqui tem dois relatórios. Tá, Esse aqui é o meu vista, né? É, o relatório vista. Ele pediu vista. Aqui, essa Agora a Secretaria o vai pessoal inverter aqui o procedimento. Tem que comunicar agora. Não. Aí não viu. Mentira. Só pra saber. Então, vou constar em ato. Não, isso Posso ter alta que ele já foi votado na reunião tinha passado. retrasada. Ó, considerando que o motivo de força maior, o conselheiro Tem que Sérgio, assinar aqui, tem que assinar. cara Lucas Borges, Depois. necessita retirar para outros afazeres, nós vamos fazer uma pausa nesse momento e voltamos em seguida. E o senhor, boa viagem. Então, depois,